Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos ter mais uma das nossas aulas e hoje nós vamos ter exatamente a segunda revisão de português, certo? Nós já tivemos a primeira revisão e hoje nós teremos a segunda. E não se esqueçam que com essas duas atividades vocês vão estudá-las para fazerem as nossas provinhas, tá? Nossa provinha de português, que brevemente vocês terão o dia certinho, marcadinho para vocês fazerem. Bom, vamos lá. Peguem primeiramente a primeira folhinha que vocês, quem pegou já na internet, que já está com ela, a tia vai ler, vai dar umas explicações para vocês. E quem ainda não pegou a folhinha, por acaso, preste atenção e depois, quando você estiver com a folha, você faz a sua atividade, certo? Vamos lá. Revisão, aula 5. Na aula 5, a tia falou sobre artigo. Artigo é a palavra que antecede o substantivo, determinando-o de modo definido, preciso ou de modo indefinido, impreciso. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Nós já falamos sobre isso. Vamos recordar um pouquinho. Os artigos definidos são o, a, os, as. Os indefinidos, uma, uns, umas, certo? E o artigo é aquela palavrinha que vem antes do substantivo. Eu coloquei aqui as páginas para vocês acessarem, que são páginas 108 e 109. Lá tem a explicação para vocês recordarem, certo? Vai estudar só a explicação, não é para você o texto, não é para estudar as atividades do livro. Na revisão da aula 6, nós colocamos assim, ó, verbos e tempos verbais, verbo no infinitivo. A tia explicou para vocês que o verbo no infinitivo, o finalzinho dele é ar, ir, certo? Desse jeito. Verbo é a palavra que indica ação, fenômeno da natureza ou estado. Vocês já sabem disso. Os verbos da primeira, segunda e terceira conjugação, no pretérito imperfeito do modo indicativo. Nós estudamos isso também. E passei para vocês cadernos de verbos nas páginas 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Somente aquelas explicações, principalmente os verbos que estão sendo conjugados ali, tá? O presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o futuro do presente. Somente esses tempos para vocês estudarem. Até mesmo porque o presente, o pretérito perfeito e o futuro do presente vocês já conheciam do ano passado. Agora, o pretérito imperfeito, que é o novo, certo? Bom, e coloquei para vocês aqui, livro de português, páginas 247, 248, 250. Somente a parte da explicação. Vamos falar também sobre a revisão da aula, sobre a aula 7, uma pequena revisãozinha da aula 7. Substantivos. Substantivos são palavras que dão nomes a pessoas, animais, plantas, lugares, sentimentos, a seres em geral. Substantivo próprio, substantivo comum e substantivo coletivo. Eu coloquei aqui livro de português, páginas 120, 123, 124. Lembrando que substantivos são os nomes. O substantivo comum são seres da mesma espécie, certo? O substantivo próprio, o nome já diz, cada ser tem o seu próprio nome, é o substantivo próprio. E nós temos o substantivo coletivo, que é aquele que indica uma coleção de alguma coisa, de objetos, de seres. E eu coloquei as páginas para vocês, 120, 123 e 124. Conforme a tia for falando, a explicação for lendo os deveres do dever de aula que eu passei para vocês, eu vou falando melhor sobre essas matérias, tá bom? Revisão, aulas 8 e 9. Substantivo simples, composto, primitivo e derivado. Tudo isso nós já falamos. O substantivo simples, vamos lembrar, é aquele que só tem apenas uma palavrinha, tipo couve. Couve é um substantivo simples, por quê? Só tem uma palavra. Se eu falar, por exemplo, couve-flor, couve, hífen, flor. Couve-flor é um substantivo composto, por quê? Porque ele é formado de mais de uma palavra. Agora, o substantivo primitivo é aquele que vai formar uma palavrinha. Por exemplo, vidro. Da palavra vidro, eu formo vidraçaria, vidraceiro.
Vidro é primitivo. Vidraçaria, vidraceiro é derivado, porque vem da palavra vidro. Da palavra, por exemplo, laranja, eu formo laranjeira, laranjinha, laranjal. Laranja é um substantivo primitivo. Laranjeira, laranjinha, laranjal são substantivos derivados, porque vem da palavra laranja. E eu coloquei também aqui, livro de português, páginas 134 e 136. Substantivos concretos e substantivos abstratos. Esses substantivos concretos e os abstratos, eles não estão no nosso livro. Nós passamos na folhinha e a folhinha vocês nos entregaram. Só que, como eu sei que a folhinha está com a tia, eu coloquei o resumo para vocês aqui, tá? Substantivo concreto, primeiro, são aqueles que mostram, são aqueles que nomeiam os seres com existência real, ou que a nossa imaginação apresenta como tal. São seres que não dependem de nada para eles existirem. Eles existem por eles mesmos, por si só. Exemplo, mesa, máquina, anjo, fada, relógio, caderno, porta, pai, caneta, armário, garrafa. Não depende de nada para existir, certo? Tem forma própria. Os substantivos abstratos são aqueles que designam qualidades, sentimentos, ações e estado dos seres. Os substantivos abstratos não têm forma própria, são diferentes, eles não têm forma própria. A sua existência depende de outros seres, depende de alguma coisa para poder existir. Exemplos: amor, a dor, a saudade, a alegria, a bondade, a coragem, a doença, o esforço, a viagem, o orgulho, a simpatia e a vergonha. São substantivos abstratos. Na outra folhinha, eu coloquei lá, sempre que vocês virarem a outra folhinha, passarem a página na folha mesmo, vocês não esqueçam de colocar o nome e quarto ano, se A, B ou C, certo? É importante. Exercício de revisão. Leia a anedota a seguir e divirta-se. Eu sempre coloco uma anedota. Uma anedota é uma piadinha para vocês, para a gente curtir um pouquinho. O valor do dinheiro. Preste atenção. Para ensinar ao filho o valor do dinheiro e tentar diminuir algumas de suas compras inúteis, a mãe o fez escrever uma relação detalhada de como gastava sua mesada. Um dia em que escrevia com muito esforço as suas contas, ele disse: "Sabe, mamãe, desde que comecei a anotar tudo que eu gasto, sempre penso bem antes de comprar alguma coisa." A mãe ficou toda contente pelo êxito do seu método e ele completou: "Eu nunca compro nada que seja difícil de escrever." A mãe, coitadinha, ficou toda boba pensando, né, que ele estava dizendo que a partir dali, daquele momento, ele não ia mais comprar tantas coisas e, na verdade, ele demonstrou para ela, ele falou para ela que ele, dali para frente, ele ia sempre comprar as coisas, mas queria comprar coisas que fossem mais fáceis para ele escrever, porque ele sabia que se ele escrevesse errado, a mãe dele ia brigar com ele, né? Porque a mãe, a professora não gostam, né? Não gostam que vocês escrevam errado. Foi isso que ele fez. Não é o caso de vocês, né? Que escrevem tudo certinho. Tem que escrever corretamente. Agora, retire da piadinha um verbo da primeira conjugação no infinitivo. Ele tem que terminar em a, er, ir. Preste atenção. Pode ir, tem mais de um, tá? Mas eu pedi um só. Um substantivo comum de sílabo paroxítono. Ele tem que ser um substantivo, ele tem que ser comum, ele tem que ter duas sílabas e ele tem que ser paroxítono. O exemplo: camisa. Camisa. Paroxítono. A penúltima sílaba é a mais forte. Só que não tem a camisa lá no texto. Tem que ser tirada da piadinha. Uma palavra proparoxítona. A palavra proparoxítona, só para a gente recordar, é aquela palavra que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Por exemplo, árvore. Árvore. Preste atenção, é o pedacinho A. Ar. Então, ar é proparoxítono, né? A antepenúltima sílaba mais forte. É só você contar.
uma palavra polissílaba paroxítona. Agora eu quero uma palavra que tenha 4 ou mais de 4 sílabas para ela ser polissílaba. Vamos lembrar, ó, monossílaba só tem uma sílaba. Às vezes tem criança que faz confusão. E a polissílaba, ela tem 4 ou mais de 4. Sendo que eu quero uma única palavra. Ela tem que ser polissílaba e tem que ser paroxítona. A mesma coisa da de cima. É a penúltima sílaba. Por exemplo, amável, ó. Amável. Ma. Penúltima sílaba mais forte. E a letra A tem mais de uma resposta, a letra B tem mais de uma, a letra C tem mais de uma. Na letra D só é uma resposta, mas eu não pedi mais de uma, eu só quero uma, tá? Número 2, numere os substantivos com 1 se forem simples ou 2 se forem compostos. Dia a dia, cor de rosa, amor perfeito, filho, estrela do mar, revista, dinheiro, bancário, homem, super-homem, tempo, passatempo, peixe e peixe-boi. Saiu uma letrinha aí com C, mas vocês não precisam fazer nada não, saiu errado, tá? Aí você vai colocar, se for simples, apenas uma palavrinha, C. C não, 1. E se for composto, 2, tá? Mais de uma palavra. Número 3. Complete as frases com os artigos de acordo com a indicação entre parênteses. Aí vem, amigos de Mirella conquistaram ouro na categoria 100 metros rasos. Eu quero um artigo definido, ele tem que estar no masculino e ele tem que ser no plural, falando de mais de um. Lembre-se que está iniciando frase letra maiúscula. Letra B, Alana está com gripe muito forte. Eu quero um artigo indefinido, feminino, singular. Quando você for estudar, depois no finalzinho eu vou falar para vocês esses artigos aí. Maria Eduarda e Sofia são gêmeas mais simpáticas da escola. Artigo definido, feminino, plural. Thales tem brinquedo novo. Artigo indefinido, masculino e singular. Lembre-se que o singular está sem o S no final. E o plural quando fala de mais de um, né? Com S no final. Enzo foi para recreio. Artigo definido, masculino, singular. Vamos recordar, os artigos são aquelas palavrinhas que acompanham o substantivo. Ele vem na frente do substantivo. Existem os artigos definidos, o, a, os, as. Indefinidos, uma, uns, umas. Aí você vai ver quais são os definidos no feminino singular, feminino no plural, masculino singular, masculino no plural. Só prestar atenção. Número 4. Sublinhe os substantivos primitivos e circule os derivados. Tia já falou isso no início para vocês. O primitivo é aquele que vai formar uma palavrinha. E o derivado é aquele que vem de outra palavra. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Livro é primitivo, porque do livro eu formo livraria. Livro é primitivo. Ferrugem. Ferrugem é derivado, porque de ferrugem vem da palavra ferro. Ferrugem é derivado. Aí tem livro, sapato, ferrugem, fruteira, tinteiro, florista, porta, faca, folha, pedra, ferreiro, jardineiro e vidraça. Não esqueçam, é para você sublinhar, pode ser de lápis de cor, para ficar um trabalhinho bem bonitinho, tá? Sublinha o primitivo e circula o derivado. Número 5, você estudou os coletivos, então relacione as colunas corretamente. Coletivos de gafanhotos, artistas, ovelhas, de porcos, de lobos, de pessoas, de alhos e de cebolas, de árvores frutíferas, de plantas, de animais, de roupas, de lenha. Aí vem do outro lado. Os coletivos agora. Aglomeração, alcateia, vara, rebanho, elenco, nuvem, feixe, enxoval, fauna, flora, pomar e recha. Caso você tenha dúvida, vai lá no livro e dá uma olhada. Verifica aqui na própria folhinha de vocês no início, qual foi a página que eu falei que tinha o coletivo. Pesquisa, pode pesquisar, tá bom? Você vai colocar de 1 a 12. Eu coloquei 12 coletivos. Bom, vamos passar para o número 6. No número 6, eu coloquei uma outra piadinha. Adoro piadinha. Vocês sabem que eu gosto e vocês também. Então, vamos lá.
Leia outra piada com atenção. Um carteiro chegou na casa de Dona Filó para deixar uma carta e viu uma placa dizendo: cuidado com o papagaio. Só pode ser gozação. Quem vai ter medo de um papagaio? Pensou. Então, o carteiro entrou no quintal para deixar a carta. Foi quando o papagaio gritou: pega, Rex! Pega, Rex! Deu para entender? Pois é, o carteiro ele entrar, né? Ele entrou e não acreditou que um papagaio achou que um papagaio jamais faria alguma coisa de mal contra ele. Ele poderia deixar a carta tranquilamente. Só que quando ele falou pega, Rex, Rex no caso só poderia ser o quê? O cão da casa, né? Que no caso foi pegar porque o papagaio mandou que ele pegasse. Agora, procure na piadinha o que é pedido abaixo. Um substantivo próprio, um verbo no presente, uma frase interrogativa. A frase interrogativa, não esqueçam, é aquela frase que fazemos uma pergunta e no final nós temos um ponto. Que ponto você coloca no final da frase interrogativa? Não faça confusão. A exclamativa demonstra uma admiração, um espanto. E a interrogativa faz uma pergunta. Número 7. Distribua estes verbos na coluna adequada, classificando-os: cumprir, andar, reunir, pedir, telefonar, escrever, pintar, ler, imitar, subir, vender e resolver. Verbos que são, no caso, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Vou dar uma dica. Os verbos da primeira conjugação terminam com o pedacinho ar. Os verbos da segunda conjugação terminam com o pedacinho er, né? E o da terceira conjugação termina com o pedacinho ir. Olhem, preste atenção, são 4 em cada um certinho. Número 8. Indique o tempo dos verbos usando os códigos abaixo. P para presente, PP para pretérito perfeito, PI para pretérito imperfeito, FP para futuro do presente. Agora, preste atenção. Presente é agora, estamos vivendo agora, hoje. Um exemplo, amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Pretérito perfeito, eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Pretérito imperfeito é o novo que você aprendeu. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Futuro do presente. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Muito bem. Agora, verbo comer. Vamos, presente. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. Pretérito perfeito. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. Pretérito imperfeito. Eu comia, tu comias, ele comia. Nós comíamos, vós comias, eles comiam. Cuidado com nós e o vós daquele acento, hein? Futuro do presente. Eu comerei, tu comerás, ele comerá. Nós comeremos, vós comereis, eles comerão. Cuidado com os acentos também lá, Tu comerás, ele comerá. Agora, se for o verbo abrir, presente. Eu abro, tu abres, ele abre. Nós abrimos, vós abris, eles abrem. É agora. Pretérito perfeito, aquilo que você aprendeu lá no 3º ano. Eu abri, tu abriste, ele abriu. Nós abrimos, vós abristes, eles abriram. Cuidado no tu abriste. O vós abristes. Pretérito imperfeito, lembra do pedacinho ia. Eu abria, tu abrias, ele abria. Nós abríamos, tem um acento aí, tá? Vós abrieis, tem 3 vogazinhas juntas. Cuidado com essas 3 vogazinhas e o acento agudo aí. Abrieis, eles abriam. Agora o futuro do presente. Eu abrirei, tu abrirás, ele abrirá. Nós abriremos, vós abrireis, eles abrirão. Cuidado, preste atenção, estuda. Nós só aprendemos os verbos se nós pegarmos e estudarmos, tá bom? Eu amo você. Isso é verdade. Eu amo você.
Aí você vai dizer se é presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito ou futuro do presente. Não esquece de colocar aqueles códigos que eu falei. Rex assustou o carteiro. Ele pedirá ajuda. Vós abrieis a carta. Nós recebíamos as atividades. Letra F do outro lado. Ela apagou o quadro. Tu escreveste muito bem. Nós resolvíamos tudo para você. Vós estudáveis bastante. Elas comiam seu lanche. Coisa triste, né? Comeram o lanche de vocês. Elas comiam seu lanche. Número 9. Ordene as sílabas e escreva as palavras. Preste atenção. Eu vou falar a primeira. Isso aqui é uma ortografia. A tia fez uma ortografia diferente. Coloquei as palavrinhas, elas estão assim fora de ordem, as sílabas, né? Elas estão sem organização. Vocês vão organizá-las para formar a palavra. Grau D. Aí você vai escrever aqui embaixo. Degrau. A número 2, eu não vou falar o que é. Você vai organizar e vai achar a palavrinha do 2, do 3, do 4, do 5, até a número 10. Conforme você for achando a palavrinha, você organizou, achou, escreve a palavra. Agora, preste atenção para não escrever errado. Tudo que você escreve, escreva e depois leia o que você escreveu, tá bom? Para evitar de escrever errado. Aí eu botei aqui, estude, você é capaz. Nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir, né, uma boa nota. Vocês vão estudar, vão fazer uma boa provinha. Tudo que eu vou colocar na provinha de vocês, está aqui, ó, na segunda revisão e naquela primeira. Vou tirar dessas folhas, dessas atividades para vocês fazerem a provinha. Então, não precisa você pegar o livro em outras páginas, vocês não precisam pegar outras atividades, eu só preciso que vocês estudem. Primeira revisão, né? E a segunda revisão de português. São dessas que eu vou tirar as atividades para colocar na provinha. E se Deus quiser, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Já deu e você é capaz, vai conseguir. Creia, estude também. Não esqueçam que segunda-feira nós temos aquele nosso encontro, né, da videoconferência, que nós faremos ali de 15 às 16 horas. Espero por vocês. Um beijo, ó, e até mais. Fiquem com Deus e não esqueçam, nosso encontro segunda-feira. Estudem. Beijo, crianças. Tchau!